pessoal, perdoa a cara de cansada, eu estou exausta. A véspera de Natal e agora no Natal, do almoço, do jantar, do almoço de novo e do jantar. Eu literalmente comi 4 refeições super pesadas e o meu corpo ainda não está se recuperando de digerir essas refeições. E o vídeo de hoje é sobre essa aquarela aqui da Pentel, a de 24 cores. A ironia da minha vida é que eu disse que eu não compraria nunca uma outra aquarela da Pentel. Isso foi tem uns 3 anos atrás. Aí, esse ano eu comprei essa de 24 pela questão das cores. Eu tinha uma de 18 cores, que está reduzida a isso daqui. Uma paleta de maquiagem que eu esvazei e coloquei ela. É uma paleta de maquiagem com 12 cores, com 12 sombras. Aí, eu peguei a parte do pincel e dividi também para 6. Então, foi reduzida isso aqui. E agora a de 24 cores eu coloquei nessa paleta aqui. E ela tá assim. E as gotinhas aqui eu coloquei e deixei secar. Inclusive a dica que a primeira dica que eu falo é: quando você tem a aquarela da Pentel, use ela seca, que você vai ter pelo menos melhores chances de que o aglutinante e o pigmento estejam misturados. Uma coisa muito comum de aquarelas no geral, não só escolares, é que o pigmento e o aglutinante, que é o que segura o pigmento no papel, eles se separam. Ou seja, todo o processo de mistura que foi feito na produção da tinta simplesmente desfaz quando a aquarela fica muito tempo parada no tubo. Então, coloque no recipiente e deixe secar e use como pastilha, que você vai ter pelo menos um resultado muito melhor. Então, agora nós vamos para o processo de uma arte com tema natalino, que eu fiz de última hora, fiz correndo, e na qual eu tive que me forçar a não botar um resultado muito saturado. Eu queria um resultado bem mais clarinho e mais rápido também, porque eu tava com pressa. E fica com o vídeo. Bem, agora vamos com o vídeo. Bem, para começar, eu vou dizer que realmente eu tive uma decepção com as aquarelas da Pentel no geral, pela questão de como é que ela é com as camadas e o fato que ela é muito opaca. Mas essa parte aí eu já superei e uso ela para outras coisas e não para aquarelar. Bem, ela é uma aquarela, mas eu não uso ela para aquarelar, que não tem ao literalmente usar para fazer a técnica de aquarela. Eu uso ela para colorir. E tem muita diferença sobre esses dois aspectos. E, eu achei que não viria um roxo mais escuro. Faz muito tempo que eu não vejo uma resenha de aquarela da Pentel, então quando eu comprei, eu simplesmente tive a ilusão mesmo. Eu não busquei mais nada, eu só deixei pra vir mesmo. Então, veio assim a decepção por não vir um roxo. Que bom que veio um laranja, que bom que veio outro amarelo pra mistura e outro vermelho, porque aí nós ficamos pelo menos pá a pá com os azuis, que nós temos 4 azul e só tinha 2 amarelos e 2 vermelhos. Então assim, na questão de mistura, nós acabamos tendo um pouquinho de menos de possibilidade com primárias. E na questão do processo no geral, é que nem com a outra, a diferença é que dessa vez eu não tive que me regrar a não utilizar a mistura com vermelhos para conseguir os tons que eu queria. Eu utilizei bastante no tendo laranja pálido para fazer meu tom de pele misturando com roxo. Ficou bem aguado, então tá parecendo bem mais claro do que deveria, porque uma coisa da aquarela da Pentel também é que ela fica muito clara depois que seca, então para tu conseguir uma cor saturada com ela, você tem que botar muito pigmento no papel. E se o pigmento estiver bem misturado com o aglutinante e o papel não for um papel pelo menos mix media, ela vai esfarelar. Se ela não estiver misturada com o aglutinante. Se ela estiver misturada com o aglutinante dela, mesmo que você faça numa folha mais fina, não tem o pigmento, continua ali e fica fixo. É por isso que eu gosto de usar ele para não ter que fazer em folha mais fina, como aquelas folhas dos cadernos do estilo Moleskine, o papel pólen que vem nelas. Eu gosto de usar essa aquarela em específico neles. Dá pra você usar outras, obviamente, porém essa diferente não tem das outras se vocês
misturar bem com o aglutinante, não inventar de pegar, não tem negócio que sai, não tem do tubo, e jogar fora, tirar com papel higiênico, porque aquilo ali é o aglutinante na aquarela. Se você jogar fora, você basicamente tirou material essencial da aquarela no lixo. Simplesmente isso. E se tiver tudo bem misturadinho, ela vai ficar fixa no papel. Um pouco sobre o processo do desenho, não tem que eu estava literalmente um pouco avexada, então eu só simplesmente botei poses e cacei uma pose no tem onde os 4 personagens estivessem interagindo para eu fazer os meus Osei Myself, que são o Ômega, SD, Usha e Pan. E eles estão na ordem que eu acabei de falar. Aí depois eu fui distribuindo, tem alguns elementos natalinos, não tem entre eles. Eu pensei, vou fazer todos eles com gorro, só que ia ficar muito poluído, não teria como eu colocar os gorros sem ficar estranho. Então, coloquei um gorro no Ômega, botei não tem um lacinho de presente listrado na SD, botei a bucha, não tem com brincos de... Acabei de esquecer o nome, mas não tem aquelas esferinhas de Natal que você pendura na árvore. E a Ban eu coloquei, não tem com aquela... Eu esqueci o nome, mas é aquelas 3 frutinhas com folhinha que você normalmente pendura, não tem na porta, se alguém passa por baixo, a pessoa tem que beijar a outra. Essa é a tradição de Natal aí. Aí depois coloquei uma guirlanda no fundo. Quer dizer que eu comecei a fazer esse desenho no dia 24. E digamos que eu estava bastante frustrada porque eu não estava conseguindo os tons que eu queria. Então, eu larguei de mão e fui continuar no outro dia, que foi algumas horas atrás, depois que estava tudo bem seco. Eu coloquei, não tem um tom bem escuro pro cabelo. Esse tom acinzentou demais, ficou muito claro, em comparação com quando ele estava molhado. O amarelo que eu coloquei na blusa do Ômega ficou muito clarinho também, mas eu não estava exatamente com paciência para escurecer e talvez não tenha estragado o desenho. Então eu fui colocando os tons essenciais para não ter que ficar os personagens ficassem com as cores que deveriam. E fui colocando os detalhes. E depois eu passei para a line art. Eu pensei, poderia fazer a line art com aquarela? Poderia. Mas ia demorar demais e a chance de errar era muito grande. Porque a aquarela da Pentel eu não acho ela muito boa para fazer line art, não. Então eu pensei de novo e vamos fazer com a minha bico de pena, as nova. Eu não tenho muita experiência com bico de pena, então a chance de estragar também era grande. Então vamos para o que eu já estou me acostumando porque já está sendo rotina. Vamos usar os pincéis com reservatório e nanquim. E foi assim. Foi bem mais fácil. Eu peguei um que era uma ponta média dos meus 3 redondos que vieram no kit. E foi tudo numa boa. A parte da line art foi a mais satisfatória. A parte da pintura foi um pouco estressante porque fazia um tempo que eu não pintava com a aquarela da Pentel. E somente não tem com a aquarela da Pentel. Então, assim... É o estresse que eu tinha antes. Um dos motivos do porque eu tinha falado pra mim mesma que eu nunca mais iria comprar essa aquarela. Eu ia terminar com ela e pronto. Aí, eu acabei comprando de novo. A gente para com a língua depois que a gente simplesmente esquece os motivos do porque a gente não queria comprar mais algo. Pois bem, gente? Vou dizer agora, Feliz Natal. Que todo mundo tenha tido uma boa ceia. Que tenha sido um dia maravilhoso. Que todo mundo tenha um bom final de ano. Esse ano aqui foi um pouco estressante no começo, foi melhorando no final. Eu também não tive uma boa ceia de Natal. Eu, na verdade, ainda estou sofrendo as consequências disso porque eu estou muito cansada, porque eu comi bastante. Eu e minha irmã não estamos cansadas. As duas estamos exaustas. Bem, para um momento daqueles que já estão assistindo o vídeo, não tem as fotos, não tem como o resultado do desenho, e estão lá no Instagram. Tu para de olhar pra mim. Para de rir. Para de rir. Para quem questionar, minha irmã está comigo na sala e está rindo da minha cara. Para! Que coisa. Pois bem, estamos no final do vídeo e o resultado foi esse daqui. Eu estou caçando meio de desenhar bastante os meus Osei Myself. Esse já é a terceira vez, ou é a quarta, que eu estou desenhando, tem os 4 juntos e com o tema natalino. Essa aqui é uma pose
que eu encontrei no Pinterest. Né, aquelas poses que você tem liberada para você utilizar à vontade. Né, contanto que você modifique no tempo da sua estrutura, está tudo bem utilizar. E, né, as cores ficaram um bem mais clara. Aqui para você não deixar saturado na aquarela da Pentel, você tem que botar muita camada e tem que esperar bastante para secar entre uma camada e outra. Então eu não tava com paciência para isso, foi assim mesmo. As cores que estão aqui em cima são as cores jovens, de 18 para 24. Né? O laranja, que pra mim deveria vir na caixa já de 12, não esperar vir na de 24. Esse aqui é outro vermelho que vem, puxando um pouquinho pro roxo. Que, né, por sinal, não tem roxo na de 24 cores. Digamos assim que na caixa de 50 cores de giz pastel oleoso mal tem realmente um roxo. E aqui, mesmo na de 24, não chegou a ter um roxo. Aqui tem o cinza. Aqui é o laranja pálido. Que na minha opinião é melhor do que aquela outra cor que nós temos. E aquele outro tomzinho que tem mais claro que esse aqui. Esse aqui é melhor do que aquele que vem desde a caixa de 12. Nós temos outro amarelo, que é um amarelo mais quente. Ele aqui não tem muito bom, já devia vir, não tem pelo menos na caixa, não tem de 15. Na caixa de 18, não logo na de 24 também. Aí nós temos um aqua, que sinceramente tanto faz quanto tanto fez. É muito fácil conseguir esse daqui com um azul mais claro da caixa, com verde e um pouquinho de branco. E só, né? Assim, as novas cores essa complementa a paleta. E fica por isso mesmo. A aquarela da Pentel sinceramente não mudou muita coisa de uma caixa para outra. Continua a mesma coisa. A diferença é que agora eu não vou ter mais que me preocupar em acabar com o vermelho e com o magenta. Bom, o red e o vermelho que tenho aqui, que no meu já estão acabando. É a coisa, você percebe quando as cores primárias são importantes, é quando uma delas está acabando e você vê que se você usar mais do que deveria, você vai acabar com a sua tinta e não vai ter ela para futuras pinturas. Assim, ó. E uma das minhas outras tintas ali é o azul, que tá acabando, né, e tá fazendo muita falta já. Aqui é o vermelho. Acho que eu não tive nenhuma, não tem que estava faltando amarelo, digamos assim que o amarelo é o que mais dura. É uma das coisas mais fáceis de manchar, mas é uma das mais difíceis de gastar. Para aqueles que assistiram até aqui, eu peço que deixe like, comente, compartilhe, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!